Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, a gente vai olhar para a história da Angie Jay, sabe? Aquela participante do Quilos Mortais. A jornada dela foi bem cheia de altos e baixos. É verdade. Uma história bem impactante. Nossa fonte é um artigo que detalha bem essa passagem dela pelo programa do TLC, né? Que é famoso por essas transformações radicais. E a nossa missão aqui é tentar entender melhor a ligação entre os traumas que ela viveu, que foram muitos, e a luta contra a obesidade. Exato. E como essa história dela, no fundo, revela muita coisa sobre esse processo todo, que é bem complexo. O artigo descreve um passado bem pesado para Angie Jay, né? Coisas como negligência dos pais, abuso, até dependência química e problemas com a justiça. Sim, a fonte liga tudo isso diretamente ao transtorno alimentar dela. E a entrada no programa, bom, não foi simples. O artigo fala bastante da resistência inicial dela ao tratamento do Dr. Nausarada, certo? Fala sim, é bem específico. Ela chegou a dizer que o plano alimentar era tipo besteira. Resistiu bastante às orientações médicas no começo. E isso refletiu nos resultados iniciais, claro. Com certeza. A fonte diz que ela perdeu só uns 22 quilos no início, o que não foi suficiente para ela conseguir a aprovação para cirurgia bariátrica naquele momento que foi para a TV. Parecia que não ia dar certo, sabe? Pois é. Mas o mais interessante, e o artigo dá bastante destaque para isso, foi o que aconteceu depois que as câmeras desligaram, digamos assim. A equipe do Dr. Now não largou o caso dela, Não mesmo. o que a fonte aponta como assim, o fator decisivo para essa virada na história da Andy. Olha, segundo o material que a gente tem, o ponto-chave foi o acompanhamento contínuo e, principalmente, o apoio psicológico intensivo fora das câmeras. Ah, entendi. Esse suporte ajudou a Indy a encarar mesmo as barreiras emocionais mais profundas, né? Aquelas ligadas aos traumas que a gente já falou. Foi um trabalho mais interno, assim, que parece ter destravado o emagrecimento. Faz todo sentido e os resultados, bom, foram impressionantes. A fonte fala numa perda de peso tipo, uau, cerca de 113 quilos. É uma transformação física enorme. Mas como acontece muito nesses casos, essa vitória trouxe um outro desafio, né? Que a fonte também menciona. Sim, o excesso de pele. Algo bem comum, infelizmente. Exato. O artigo relata que isso virou um problema não só estético, mas também médico para ela. Tanto que ela voltou para Ohio, para perto da família, e até fez uma campanha online para tentar arrecadar dinheiro para cirurgia de remoção. Nossa, tem até uma citação dela na fonte que é bem forte. Estou em necessidade urgente de cirurgias para remoção de pele, pois o excesso está causando problemas médicos. Mostra bem a urgência, né? Mostra que a jornada não para quando o peso principal é perdido. A gente viu um pouco dessa evolução depois naquele episódio de acompanhamento, o Quilos Mortais, como eles estão agora, acho que de 2021. Isso, esse mesmo. Mostrou que ela estava melhor na mobilidade, na saúde geral. Uhum. E as atualizações mais recentes que a fonte traz, também de 2021, falam de mais mudanças. Ela se mudou para Iowa, ficou noiva, mas aí tomou uma decisão interessante sobre a vida online, né? É verdade. Depois de contar essas novidades boas, a Andy Jay decidiu se afastar um pouco das redes sociais, buscar mais privacidade. É curioso ver essa mudança, né? Sair daquela exposição toda do reality para uma vida mais reservada. É uma escolha que dá para entender, talvez, e enquanto a história dela continua, o programa Quilos Mortais segue aí, né? No TLC Brasil, no Discovery Plus, mostrando essas batalhas super complexas que envolvem peso, saúde mental, superação, sem dúvida. E a análise que a fonte faz do caso da NJJ deixa uma ideia bem clara. Essa luta contra a obesidade extrema tem muitas camadas, é muito mais do que só a balança. Então, para recapitular rapidinho, temos a NJJ com esse histórico pesado de traumas, entrando meio resistente no programa. Depois, com apoio contínuo, principalmente psicológico, ela consegue uma perda enorme de peso, uns 113 quilos. Mas aí surge o desafio do excesso de pele, a busca pelas cirurgias. Exato. E o ponto principal que a gente tira da fonte não é só aquela ligação já conhecida entre trauma e compulsão alimentar. É como a resistência inicial dela ao tratamento, aquela coisa de chamar de besteira, era quase um sintoma visível desse trauma todo. Bom ponto. A virada só veio com a persistência da equipe fora do formato padrão do show.
Isso meio que sugere, né, que esses casos mais complexos talvez precisem de um acompanhamento pós-programa muito mais focado na saúde mental, mais individualizado do que a gente costuma ver. Excelente observação. E pra gente fechar, fica uma provocação, né? Pensando nessa decisão da Andy J de se afastar da vida pública depois de alcançar coisas importantes na recuperação e na vida pessoal, tipo o noivado, o que será que essa escolha diz sobre aquela tensão entre precisar se expor durante a jornada, como no programa, e depois buscar privacidade, uma vida normal, quando as coisas começam a se estabilizar? É uma boa questão para se pensar. Deixa no ar.